Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos para o Discurso Livre número 01, com o tema A Espiritualidade Humana, Registros Históricos. Pessoal, em um determinado momento, depois de vir ao mundo, o homem descobriu que era um ser pensante. E como um ser pensante, naturalmente ele começou a pensar. Qual terá sido, pessoal, a primeira pergunta que surgiu na cabeça do homem primitivo? Talvez ele tenha pensado: qual é o significado da vida e o porquê da minha existência? E esta pergunta não lhe é estranha, não é mesmo? Porque talvez você já fez essa pergunta para si mesmo muitas vezes. E você não se considera um homem primitivo. Esta, então, foi a questão filosófica inicial na mente do homem. Isso aconteceu há muito tempo atrás. Essa é a questão da existência, e bem remota, por sinal. Ela continua sem resposta clara. Até os dias de hoje nós não sabemos se algum dia esta questão será resolvida. Os antigos homens das cavernas olhavam as estrelas e imaginavam-se vigiados por seres inalcançáveis de poder e inteligência superior. Uma vez que nós ainda guardamos em nossa mente estes mesmos conceitos, consideramos que somos ainda um tanto primitivos quando tratamos de espiritualidade, mesmo após milênios, quem sabe milhões de anos, nós não sabemos. Sendo os humanos seres primitivos, no início do despertar da consciência do espiritual, eles imaginavam que grandes catástrofes, ou mesmo simples fenômenos naturais, como um relâmpago que atingia a Terra, eram reflexos da ação furiosa de supostos deuses que dominavam os céus. Eles imaginavam, se coisas como raios, trovões, relâmpagos, inundações caíam de cima, é porque alguém estava causando estas coisas. E como o homem primitivo não encontrava resposta às suas questões no visível, então, onde ele iria encontrá-las? Havia supostas evidências, mas nenhuma resposta no mundo físico. Então ele partiu confuso para o não observável. E essa busca começa na observação do que está acima do homem. A resposta deveria estar em um plano superior, em um universo etéreo e eterno, paralelo ao comum, governado por consciências intangíveis. Certamente, estas consciências, de acordo com a mente ancestral, estariam nas alturas. Ora, se haviam pessoas aqui, deveriam existir pessoas lá também. Porém, pessoal, a espiritualidade, que é inerente ao homem comum, ela não veio completamente à tona só por causa da observação dos fenômenos naturais e da natureza em si, da observação do mundo natural. A espiritualidade do homem, ela vai emergir de vez devido a uma profunda introspecção. E ela ocorre quando o homem ele deixa de olhar para fora e começa a olhar para dentro de si mesmo. E isso
vai mudar a sua maneira de encarar o mundo, né? O sobrenatural e a maneira de encarar a si próprio. Essa introspecção, esse olhar para o interno, não ocorre por um mero acaso. Ela ocorre em resposta à experimentação de um evento natural, que é algo comum a todos os seres vivos, que é a morte. Então, o confronto com a morte faz com que o homem primitivo ele emerja do plano físico para uma busca insólita sobre o significado da sua existência a partir de um novo prisma. É a realidade assustadora da morte que impulsiona o homem na busca deste significado. E nós encontramos relatos bem antigos deste conflito interior do homem. Basta nós lermos as passagens encontradas no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 17, no capítulo 4, o versículo 8, e também no livro de Jó, no capítulo 7, versículo 4. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: Vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Quando me deito, fico pensando, quanto vai demorar para eu me levantar? A noite se arrasta e eu fico me virando na cama até o amanhecer. Então, após experimentar a morte e seus efeitos devastadores, o homem sente a necessidade da busca espiritual. E esse, então, é o papel da morte no plano divino. Isso é bem exemplificado no livro de Gênesis, né? Nos textos que acabei de citar. Poderá ler também Gênesis, no capítulo 4, versículo 26. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Então, quando um substituto ao filho morto de Adão é gerado, e este homem é chamado Sete, com o tempo ele torna-se pai de Enos. Pessoal, este texto de Gênesis 4, 26, ele é um dos textos emblemáticos do livro de Gênesis. E você pode até comparar algumas versões, algumas traduções da Bíblia. E você verá uma diferença acentuada. Por quê? Porque a dúvida dos tradutores se os homens começaram a invocar o Criador após o nascimento de Enos, ou se o próprio Enos, filho de Sete, filho de Adão, tornou-se uma espécie de sacerdote, liderando uma corrente filosófica espiritual primitiva em imitação ao seu tio Abel, a quem evidentemente teria sucedido como sacerdote da família. E, a partir daí, Enos teria passado a invocar o Criador por um nome específico, que certamente teria sido revelado a ele por consciências superiores. Antes da invenção da escrita, os rituais e cultos, as festas, as comemorações e monumentos ligados ao espiritual proclamavam os primeiros espasmos embrionários da consciência espiritual primitiva que começava a se desenvolver. E, a princípio, a cultura e a tradição oral transmitia de geração em geração os conceitos desenvolvidos pelos primeiros buscadores espirituais. Muitas dessas descobertas, e podemos chamar assim de esotéricas, eram segredos profundos, não desvelados, guardados a 7 chaves, revelados apenas a alguns poucos mestres escolhidos
e iniciá-los. Entretanto, o conhecimento deveria ser preservado e o método de transmissão oral era arcaico, ineficaz. E surge então a escrita. A escrita teve como precursores as pinturas rupestres, as pictografias, a escrita cuneiforme e, posteriormente, os hieróglifos. Então, os ensinos ocultos sobre as descobertas espirituais feitas por homens iluminados ou supostamente escolhidos pelos deuses para explicar o oculto podiam agora ser eternizadas. A escrita teve um papel definitivo nisso. E o livro de Gênesis fala sobre homens da espiritualidade de outrora, de épocas remotas da humanidade, que supostamente haviam sido escolhidos pelos deuses. E a eles foram revelados segredos sagrados. Em Gênesis, no capítulo 5, versículos 21 ao 24, no mesmo livro de Gênesis, no capítulo 6, versículos 8 e 9, nós temos alguns exemplos. Podemos encontrar também uma situação na carta de Judas, no capítulo 1, versículos 14 e 15. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Estas referências escritas cuidariam de manter os descendentes de cada grupo de povos nos trilhos do entendimento do segundo plano existencial. Olha só, Gênesis capítulo 11, versículos 1 até o 9. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo, e disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Talvez o relato bíblico da Torre de Babel, que acabamos de ler, que encontra vestígios também em relatos da antiga Suméria, seja o indício mais antigo da revolução criada pela invenção da escrita, algo que as pessoas ainda não pararam para pensar. No relato da Torre de Babel, para que os homens não ficassem limitados e sujeitos a um grupo que monopolizara o conhecimento e a autoridade, os deuses precisaram descer à terra e confundir sua linguagem única. Seria o relato da confusão das línguas um código para o evento da descoberta da escrita, que
facilitou a disseminação de conhecimento ao redor do mundo? Porque, pessoal, é apenas lógico que quando se cria a escrita, favorece-se a criação de novas linguagens, de línguas e dialetos baseados em uma raiz inicial, em uma raiz linguística inicial. Então, nós vemos aqui no relato da Torre de Babel uma possibilidade de que muito mais informações existem, mais do que as que nós possuímos nos relatos antigos, como os relatos da Bíblia. Após a invenção da escrita e o domínio da mesma, muitos grupos ao redor da Terra começaram a produzir em larga escala os registros sobre sua história, sobre sua cultura, identidade, filosofias e conceitos religiosos foram criados. Dogmas foram estabelecidos e ramos de estudos espiritualistas foram sintetizados. Foi sem dúvida um salto evolucionário sem igual. Compare isso com o advento da internet no mundo moderno. Muitas obras escritas há milênios se perderam no tempo, nada sabemos delas. Mas outras resistiram aos séculos, chegando até nós em plena era moderna. Do Egito Antigo, nós temos o Livro dos Mortos. Da Índia, do hinduísmo, o Rig Veda, o Mahabharata, Bhagavad Gita, o Ramayana. No zoroastrismo, o Zendiavesta. No Oriente Médio, do judaísmo, a Torá e a Tanakh, o Pentateuco e a Bíblia completa judaica, que nós conhecemos como o Velho Testamento. Também o Talmud, a Mishnah, o Zohar e a Cabala, o esoterismo do judaísmo. Todas estas publicações do judaísmo, que por sinal foi a religião que mais produziu literatura espiritualista na antiguidade. No cristianismo, a Bíblia cristã, que é composta do Velho Testamento judaico e do Novo Testamento, as escrituras cristãs. No islamismo, temos o Alcorão. No sikhismo, o Guru Granth Sahib. E na era moderna, sob um ponto de vista minimalista, outros livros se tornaram também sagrados, alguns deles baseados na doutrina judaico-cristã, como o livro de Mormon, as obras do Espiritismo de Allan Kardec também, cujos ensinos formaram em pouco tempo várias correntes espiritualistas e esotéricas ao redor do mundo. Todas estas obras, pessoal, além de outras que eu não citei aqui, foram e ainda são responsáveis na condução da humanidade na busca do significado do seu eu espiritual e existencial. A análise e o estudo dessas obras, bem como outras subobras que nascem a partir destas, parece não ter fim. Isso nos faz lembrar Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 12, que diz: de se fazer livros não há fim, e muita dedicação a eles é fadiga para a carne. Ao conjunto de doutrinas formados por uma corrente filosófica e espiritualista, dá-se o nome de religião. Este termo, do latim religare, ele procura descrever a função de uma filosofia que busca o entendimento sublime da vida ou o alcance do divino. Alguns conceitos orientais não consideram suas filosofias como um religare, como é o caso do budismo, do taoísmo, do confucionismo. No budismo, entende-se que o alcance máximo do buscador espiritual é a autoiluminação, como no caso de Siddhartha Gautama, o Buda, isto é, o entendimento completo do sentido da existência e o alcançar da fronteira do espiritual e material, a expansão de consciência permanente, sendo que a morte e a vida separam os elos que unem as duas partes. O taoísmo, também uma filosofia oriental, identifica estas partes como o yin e o yang, ou a luz e a escuridão,
onde cada metade tem uma minúscula parcela de cada uma, o que representa finalmente a nós próprios em nossa busca. Assim, mesmo alguém em completa iluminação tem uma parcela de escuridão, e alguém em completa escuridão possui um pouco de luz. O símbolo mostra que a busca ou a não busca do ser humano nunca será efetiva, quer de um, quer de outro lado. Isso, claro, parece indicar que muitas respostas estão apenas ao alcance da divindade absoluta. Como vemos aqui em 1 de Coríntios, no capítulo 2, versículo 10. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Vamos ler Isaías 11, 9. Ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías fala de um tempo glorioso em que o conhecimento sobre Deus iria cobrir toda a terra. Esta profecia, como muitas do livro deste profeta do cânon judaico das escrituras hebraicas, se cumpriria em conexão com o Messias. Enquanto o judaísmo dos dias de Jesus precipitava-se para a quase inatividade e desintegração, fato que ocorreu a partir do primeiro século com a destruição do templo e de Jerusalém pelos romanos, em 70 não era comum, ocasião em que 1.100.000 judeus foram mortos, a filosofia espiritual de Jesus Cristo ganhava os 4 cantos da terra sob a alcunha de O Caminho. Em pouco tempo, o evangelho pregado pelos seguidores do Nazareno crucificado, que era o Filho de Deus e que ressuscitara e ascendera aos céus, se espalhou por toda a terra habitada. Em Colossenses, no capítulo 1, versículo 23, Paulo, apóstolo, que foi ponta de lança na obra cristã, ele disse que o evangelho havia sido declarado em toda a terra habitada. Em mais alguns séculos, o sangue de milhares de cristãos martirizados sob Roma regariam a semente da revolução espiritual moderna plantada por Jesus. Eis aí o reino de Deus na terra, a primeira religião universal, o cristianismo, como profetizado em Daniel 2,44 e Apocalipse, no capítulo 21. O cristianismo, ele não se propôs a ser o fim definitivo da busca pelas respostas humanas sobre o significado da vida e da existência terrena. Muito pelo contrário. Em Lucas capítulo 12, versículo 49, Jesus disse que tinha vindo a acender um fogo na terra. O cristianismo veio para nos levar a uma nova fronteira e dali nos mostrar ao longe, até onde os nossos olhos pudessem alcançar, os horizontes de uma nova terra prometida, onde os frutos do conhecimento podem ser cultivados sob a maciez de um solo regado e fértil. Isso te lembra alguma coisa? Deuteronômio, capítulo 34, versículos do 1 até o 4. Então, das campinas de Moabe, Moisés subiu ao monte Nebo, ao topo do Pisga, em frente de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou a terra toda, de Gileade a Dan, toda a região de Naftali, o território de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental, o Neguebe, e toda a região que vai do vale de Jericó à cidade das palmeiras até Zor.
E o Senhor lhe disse: Esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, quando lhes disse: Eu a darei a seus descendentes. Permiti que você a visse com os seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará naquela terra. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Moisés, ao subir no Monte Nebo e visualizar a terra prometida, ouviu de Deus que não teria permissão para entrar nela. E parece, que o antigo líder dos hebreus estava prefigurou nesta ocasião a própria nação de Israel dos dias de Jesus Cristo, que ficou impossibilitada de herdar a terra espiritual preparada por Deus. Por quê? Quando no ermo Moisés recebeu uma ordem para ferir uma rocha por 3 vezes, para que essa arrebentasse correntes de água, ele não fez como foi ordenado, e ainda atribuiu a si o milagre. Ele não entraria na terra da promessa. Porque rejeitaram se curvar diante de Jesus Cristo, a rocha da qual saía água da vida. Então, assim como Moisés, a grande maioria dos judeus que viram o Messias, que visualizaram ao longe o reino de Deus, através dos seus sinais, a própria nação de Israel não pôde entrar no reino de Deus. Isso fica bastante evidente quando nós lemos Hebreus, capítulo 3, versículo 11, e Mateus, capítulo 21, os versículos 31 e 43. Acompanhe aí. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Jesus lhes disse: Digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Então, quando nós nos lembramos de Isaías, capítulo 11, versículo 9, citado ao início deste tópico, nós pensamos na possibilidade de que suas palavras elas tenham tido uma aplicação crescente, como uma luz que se acende na vinda de Jesus Cristo e que, ao longo dos séculos, se expande até atingir toda a extensão da terra, em todas as épocas, chegando finalmente até os nossos dias. Então, pessoal, hoje todo o conhecimento do mundo está ao alcance dos nossos dedos. Nós não temos nem noção da quantidade de conhecimento que podemos absorver em uma fração do tempo que levaríamos para fazê-lo, por exemplo, há 30 anos atrás. A semente de tudo isso foi lançada há milhares de anos, quem sabe milhões de anos, nós não sabemos. Em algum lugar remoto do mundo, quem sabe na Suméria, em alguma caverna, em algum deserto na Mesopotâmia. Pois bem, aqui estamos nós, o homem moderno, na sua busca. Mesmo depois de tanto progresso, ainda há muitas pessoas confusas, perguntando a si mesmas sobre o sentido da vida, sobre por que estamos aqui, para onde nós vamos e se Deus existe realmente.
e mesmo como cristãos esclarecidos, com grandes obras judaicas, cristãs, nós estamos entre estas pessoas. E continuamos com as mesmas perguntas daquele antigo homem das cavernas, que de repente notou que podia pensar e pensou: por que eu estou aqui? Para onde eu vou? E quando deparou-se com a morte, perguntou: o que há do outro lado da vida? Continuam sendo as questões na mente do homem, mesmo na mente do homem moderno. As questões continuam. Muitos de nós, assim como os primitivos homens das cavernas, mantemos no abismo de nossas mentes lógicas o mesmo raciocínio instintivo de nossos ancestrais. E basta que nos sobrevenha algum mal, um fato trágico, ou que se nos ofereçam aos olhos um espetáculo de morte e horror, típico de um evento cataclísmico, para que indagamos ou indaguemos: Deus fez tal coisa? E chegamos até ao cúmulo de declarar, furiosos, usando como desculpa as tragédias humanas causadas por nós mesmos, a seguinte coisa: definitivamente Deus não existe. Até o próximo Discurso Livre, pessoal. Um abraço. Deixe o seu like. Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva, ok? Um abraço e até lá.